Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso método CMC. E aí, já começou a sentir o que vai rolar nesse curso? Se você por acaso está pensando em se auto-sabotar e não fez as atividades das aulas anteriores, para tudo agora, volta e faz essas atividades. Sabe por quê? Existe dentro de você uma mente que quer te sabotar o tempo todo. Mas sabe por quê? Porque ela quer o caminho mais fácil, porque ela não quer que você muda. Mudar dá trabalho, mudar cansa. Então a sua mente está tentando te fazer achar que você não precisa fazer essas atividades. Talvez você já está querendo pular e tal, e lá pro final, procurando toque de Midas. Não tem aqui. Você precisa fazer as atividades. A gente está reconstruindo algumas coisas na sua mente. E a aula de hoje eu vou trabalhar com você sobre crenças. Crenças comportamentais. A gente tem as crenças que são funcionais e a gente tem crenças desfuncionais. Quando a gente acumula esses excessos, quando a gente começa a acumular gordura corporal, pode ter certeza que tem algumas crenças que estão direcionando a sua vida. E geralmente as nossas crenças, elas estão tão enraizadas, mas tão enraizadas, é um caminho que o nosso cérebro já conhece tão bem que a gente faz de olho fechado. Você faz de forma automática. Você nem pensa para decidir aquilo. Quando você vê, você já fez. Às vezes as pessoas falam assim, algumas verdades, né, que a gente comprou para a vida. E eu tenho certeza que tem algumas que você comprou aí para sua vida. Vou falar aqui, você vai vendo se alguma vem na sua mente. Por exemplo, emagrecer é muito difícil, bobo, eu não consigo emagrecer, não. Ou, fazer dieta é caro. Não tem jeito, não, só faz dieta quem é rico. Tem uma outra também que muita gente fala. Se eu emagrecer, vou ficar com cara de velha. Às vezes, você já passou aí, né, dos 20 e poucos, né? Já tá ali com uns 40, 50. E às vezes você tá precisando perder uns 20 quilos. Só que você pensa assim, não posso emagrecer, né? Se eu perder uns 5 quilinhos aqui, tá bom. Porque senão eu vou ficar com cara de velha. Isso está sabotando o seu emagrecimento. Eu escuto isso muito. Na verdade, eu escuto isso diariamente. E esse pensamento, essa crença que você comprou para você há um tempo, que faz você não conseguir começar e se manter nesse movimento de emagrecer. Aí tem uma outra crençazinha, que por isso eu coloquei essa atividade anterior aqui para vocês. Nossa, mas eu gosto tanto daquele vestido. Se eu emagrecer, ele não vai me servir mais. Como é que eu vou fazer? Por isso que eu te mandei rasgar ele. Você não precisa dele mais. Esse vestido, você comprou ele para um corpo que você não vai ter ele mais. Esse corpo não te pertence mais. Pertenceu. O vestido fez sentido um dia, hoje não faz mais. Não faz sentido mais. Tem uma outra também. Deus me livre, não poder comer mais pizza. Quanta gente não fala isso? Não, esse negócio de ficar fazendo dieta, esse trem dá certo, não. Porque eu não posso nem comer minhas pizzas que eu gosto. Posso nem comer hambúrguer, posso nem comer meu doce, posso nem tomar minha cerveja. Não sei, né? Não sei o que é sua fraqueza com a comida. Mas aí você já pensa, não, se eu for fazer dieta, eu não vou poder comer isso. Aí você nem pensa em começar a se alimentar melhor por isso. A outra, detesto gente que não come nada. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você detesta mesmo? Ou é porque você não consegue? É porque você come tudo que você vê pela frente, que você fica falando que você não gosta de gente que não come nada. E não é não comer nada, não. É comer o que faz bem. Você tem um carro, você tem uma moto, não sei que carro, que moto você tem, se você tem carro e moto, mas eu tenho certeza que na hora de abastecer seu carro, você não coloca qualquer gasolina nele. Você não para lá no posto de gasolina e abastece com o carro ligado. Você olha qual que é a gasolina que você vai pôr, você chega lá, você desliga o carro, porque se for abastecer com o carro ligado não dá certo. Por que na hora de comer, na hora de ingerir alimentos que vão te dar vida, saúde, energia, até para conquistar coisas melhores na sua vida, que seja um casamento, que seja um bem material, que seja uma casa, não sei o que você está querendo conquistar. Por que na hora de ingerir esse alimento, você ingere qualquer coisa? Já parou pra pensar nisso? Tem uma outra coisa também, uma outra crençazinha aí, uma frasezinha que fica rodando muito na cabeça de muita gente, talvez roda na sua. Odeio atividade física. Às vezes você veio da época lá do colégio, que, né,
Sofria bullying, às vezes nem sabia que sofria bullying, ia jogar futebol, você não jogava bola bem, aí todo mundo ficava, não queria que você fosse do time dele, não queria que você brincasse no time dele, aí você começou a ficar sempre na arquibancada. De tanto ficar na arquibancada, você pôs na cabeça que você não gosta de atividade física. Só que você já parou para pensar que existe uma montoeira de atividade física, que tem um monte de tipo de atividade que você pode escolher. Na época do colégio você não podia escolher. Era vôlei, futebol, peteca, handball, né? Sempre atividade em grupo. Talvez não é a sua praia. Às vezes a sua praia é uma atividade tipo natação. A gente vai falar disso aqui no curso. Às vezes a sua atividade física é uma atividade na academia, sozinho, fone de ouvido, de boa. Às vezes você gosta de correr. Ah, não gosto de correr, não. Às vezes você gosta de correr, mas tipo em montanha, não é nem no asfalto, no liso. É muita atividade física, é artes marciais que tem para poder fazer. Yoga, pilates. Então, tira da cabeça. Tira da cabeça. Nós vamos, e essa aula aqui é para isso. É para você entender que tem algumas verdades que você comprou para sua vida, que talvez elas não te pertençam, elas não fazem parte da sua vida. Você só tá com elas aí na sua cabeça, mas elas não fazem parte do seu dia a dia. E ainda existem aquelas crenças que são mais enraizadas ainda, que talvez você não percebeu, talvez você não tenha, ou você nem sabe que tem. Mas ela sempre tá por aí para poder te auto-sabotar com alguma coisa. Problemas vividos lá na sua infância, que estão te direcionando hoje. Você já parou para pensar que na fase adulta, depois que a gente fica adulto, a gente começa a percorrer uma trilha que a nossa criança construiu? Você já parou para pensar nisso? Porque cada um de nós funciona de um jeito. Por que cada um de nós funciona de um jeito? Nós ficamos adultos e quando a gente ficou adulto, que a gente foi aprendendo e direcionando e criando o nosso ser, observa quem tem filho, sobrinho, observa o comportamento das crianças e você vai vendo aquela criança crescer, você vê que é igual. Então a gente percorre, quando adulto, a trilha que a gente construiu quando criança. E às vezes essa trilha não é muito saudável. Às vezes foi uma trilha com alguns aprendizados que não são os mais legais. Às vezes a gente precisa desconstruir alguma coisa. E mesmo que você tenha tido os melhores e mais assertivos pais do mundo, tenho certeza que seus pais te deram o que eles podiam e o que eles não podiam. Eles fizeram para você o melhor. Mas você pode ter vivenciado alguns momentos diferentes da forma do que de fato aconteceu. Talvez você passou por algumas situações que realmente foram traumatizantes e que geraram em você uma carência, que trouxe na sua mochila agora alguma coisa que você carrega na sua fase adulta que te atrapalha a viver hoje. Talvez na sua mochilinha de adulto você carrega uma falta de atenção, talvez você carrega uma falta de proteção, talvez você carrega uma força que lá quando você era criança você teve que desenvolver ela para poder sobreviver, talvez. Talvez o meio que você cresceu foi muito desfavorável. E tendo tido pais excelentes ou pais medianos, esses traumas podem ter sido gerados do mesmo jeito. Eu não sei como que foi a sua infância, não sei se algum dia você já parou para refletir sobre a sua infância, mas talvez na sua infância você viveu algumas situações que te marcaram de uma forma um pouco diferente. Talvez a situação nem foi como te marcou, mas a sua criança viu daquele jeito. Quando a gente é criança, às vezes você vai em algum lugar, marca muitas vezes as lembranças nossas, quando você vai, às vezes, numa casa na zona rural. E aí, quando você volta lá depois de adulto, você fala assim, nossa, mas eu achava que essa casa era tão grande, eu achava que isso aqui era, o tamanho, né, sempre muito maior. E isso também são com os fatos, com os acontecimentos. Às vezes, um castigo que você levou, você coloca ele do tamanho de, tipo assim, nossa, eu passei a minha vida toda de castigo. Passei minha vida toda ali. Né? Ah, eu ficava de castigo no milho. Eu ficava, às vezes ficava 5 minutos, na sua cabeça era horas, era um dia inteiro. Então, a gente carrega na nossa mochilinha de adulto alguns traumas vividos na infância. E que a gente precisa olhar para eles de uma forma diferente. A gente precisa entender que eles existem, entender que de alguma forma eles estão nos direcionando na fase adulta para que a gente consiga mudar. Existem processos terapêuticos para isso, existem várias formas.
A forma que eu trabalho aqui no curso para abordar isso é apenas te reeducando em relação a essas crenças. É apenas te fazendo pensar assim, realmente eu penso dessa forma. Mas essa forma me distancia do que eu quero. Então o que a gente vem agora e faz? A gente ressignifica. A gente coloca um outro significado para essas frases. E muitas dessas frases que você tem repetido ela há anos, que ela vem te acompanhando, às vezes você não repete ela sempre, mas você está sempre escutando. Às vezes você tá aí convivendo com seus pais e seus pais sempre dizem isso, né? Ah, não, emagrecer é só para rico. Só rico consegue emagrecer porque é muito caro fazer dieta. E aí daqui a pouco, daí a anos, você começa a falar a mesma coisa. Você nem sabe de onde que veio. Você cresceu ouvindo isso, né? De alguma forma, essas frases se materializaram na sua mente e foi virando gordura no seu corpo. Emagrecer é difícil, então logo eu engordo. Emagrecer, fazer dieta é coisa para rico. Se eu não me considero uma pessoa rica, logo eu engordo. São muitas crenças transmutadas em peso corporal excessivo. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou te convidar a identificar algumas dessas frases. Eu deixei aqui uma atividade em anexo e para cada frase, nessa atividade que eu deixei vários exemplos de frases. E aí, para cada frase que você identificar que ela faz parte do seu cotidiano, o que eu quero que você faça? Eu quero que você coloca uma resposta adaptativa. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que uma das crenças que você marcou que possui é: se eu emagrecer, fico com cara de velho. Você usará a seguinte frase adaptativa de agora em diante: pessoas que estão no seu peso ideal, se alimentando bem, transparecem saúde. Vejo mulheres mais velhas que, quando são ativas fisicamente e cuidam da alimentação, têm um semblante muito mais jovem. E aí eu vou te falar, quanto mais frases você puder identificar, melhor. Deixei alguns exemplos, mas eu quero que você construa as suas próprias frases. Eu quero que você identifique, porque eu não sei qual é o cenário que você vive. Eu quero que dentro do cenário que você tem, das frases que você repete no dia a dia, ou que você já ouviu, você complete essas frases. E quanto mais completa for a frase adaptativa que você criar, melhor vai ser. Mesmo que depois você não lembre dessa frase toda, né? Que às vezes é um mini texto, mas vai ser uma frase que vai mudar o caminho aqui na sua mente. Lembra que eu falei? Enquanto adultos, a gente percorre a trilha que a gente construiu enquanto criança. Então, agora, enquanto adulto, responsável, capaz que você vai construir uma nova trilha. E para construir uma nova trilha, essa nova trilha precisa ter mais marcas do que a outra trilha que você já percorre. Uma trilha, quando ela não é muito passada, quando ela é pouco transitada, ela fica muito obstruída. Então você vai ter que passar mais vezes por essa trilha para ela ficar automática. Para as trilhas que não são funcionais, que são disfuncionais, pararem de ter força na sua vida e as trilhas funcionais começarem a ter força na sua vida. Mas para isso eu preciso que você crie as frases adaptativas e que você comece a fazer a leitura dessas frases diariamente. Então, quando você terminar de assinalar as frases dentro das opções que eu deixei aqui para você, escreva suas próprias frases adaptativas. E depois que você corrigir o seu pensamento, o que você vai fazer? Você vai leu, viu que está funcionando? Você vai imprimir essa atividade e vai deixar em algum lugar aí na sua casa, sei lá, às vezes na porta do seu guarda-roupa, ou na sua mesa de trabalho, ou às vezes você deixa no WhatsApp, não sei. Ou deixa em todos esses lugares também que eu te sugeri, mas deixa essas frases lá e tenta ler ela pelo menos 3 vezes ao dia. Faz assim, ó. Hábitos são bons quando a gente começa a empilhar eles. Tomou café, geralmente você vai escovar o dente, né? Então você vai fazer assim, ó. Tomou café, pega essa frase e vai ler. Esse textinho, né? Das várias frases. Almoçou, você não vai escovar o dente também? Então antes de escovar o dente, você vai ler. De noite, ou na hora do café da tarde, na hora que você tomar o café da tarde, antes de escovar o dente, você vai ler. Sempre assim, entre comer e escovar o dente, você vai ler essas atividades. Durante pelo menos 13 dias eu quero que você faça isso.
Depois que passar esses 13 dias, você vai reduzir para 2 vezes, depois você reduz para uma. Você vai observar que tem algumas frases que você não vai dizer mais. Você vai observar que tem algumas frases que você já vai estar falando ela de forma adaptativa, de forma corrigida. E aí você vai começar a deixar para trás as trilhas que a sua criança construiu. E vai começar a navegar, vai começar a andar, a caminhar nas novas trilhas que o seu adulto está construindo. Te vejo na próxima aula. Um grande beijo.